Unifage, sobre o tema Enfermagem e Robótica, uma realidade contemporânea. Ilustríssimos professores, diretores, convidados, senhoras e senhores presentes, boa noite. É com imensa alegria que recebemos todos vocês para a nossa aula magna 2024 do segundo semestre do Grupo Unieduc. Peraí, tá aparecendo a câmera, Luiz? Não. Peraí, então que não tá indo. Mas depois eu... Trata-se de um evento que ocorre semestralmente em nossa instituição, sendo muito esperado pelos estudantes de graduação em enfermagem, pois trabalha temas relevantes e atuais, envolvendo o cuidado da enfermagem. E este ano, o tema abordará Enfermagem Robótica, uma realidade contemporânea, que será abordado por um grande nome da enfermagem robótica da nossa região e que trabalha diretamente com essa temática. Antes de iniciarmos nosso evento de hoje, convidamos o magnífico diretor da Unifage, professor Flávio Paceta. Fique à vontade, professor. Olá, pessoal, boa noite. Vocês me ouvem? Boa noite. Tudo bem aí? Sim. Boa noite. Sim. Muito bom. Gostei do monte de sim aí, muito legal. O pessoal está linkado mesmo, né? Olha, eu quero primeiramente cumprimentar e agradecer a professora Elaine, ao professor Alexandro, aos apoiadores, gestores, eventualmente dentro dessa composição aí, desse núcleo que faz a gestão, tanto da enfermagem aqui da Unifage, quanto da enfermagem da Unimax, por esse evento. Eu quero cumprimentar todos os alunos que estão presentes aqui em massa, agradecê-los pela presença, lembrar também que nós temos vários e vários alunos novos, né, entrando agora no meio do ano para os cursos. Isso nos enche de alegria, porque significa que a enfermagem está tendo, sim, uma projeção muito bacana e que o trabalho que vocês têm feito tem trazido resultados muito positivos. Então, acolham bem esses novos alunos, engajem, façam com que eles se sintam muito bem, porque eles é que vão, na verdade, também fazer, como vocês que estão estudando fazem, a propaganda positiva do curso, de tudo que ele tem de bom. E, claro, que as falhas a gente acaba arrumando para que ele possa sempre estar melhorando e sendo sempre esse sucesso que está realmente aí apontando. De outro lado, eu queria parabenizar pela escolha aqui da nossa palestrante, cumprimentá-la, a enfermeira Adriana Mota Furlan, que é gestora da unidade cirúrgica do Hospital Vera Cruz, que é um grande parceiro nosso dentro da área da saúde. Ela coordena o bloco cirúrgico, robótica e central de materiais esterilizados do hospital supracitado, né? É uma gestora em saúde, é especializada em centro cirúrgico, recuperação anestésica, central de materiais esterilizados e é auditora em saúde. Então, só pelo currículo da professora Adriana, a gente já vê que é de altíssimo nível, de alto gabarito, as pessoas que estão sendo convidadas e, melhor, aceitando vir fazer esse tipo de aula magna, de palestra, para enriquecer ainda mais o nosso currículo e o nosso curso. Então, isso demonstra, quando eu consigo trazer e atrair mais alunos, quando eu estou atraindo mais e mais pessoas desse gabarito, significa que o trabalho feito pela gestão dos cursos está sendo muito bem feito, está sendo muito profícuo e que os frutos são colhidos através disso. Então, eu quero, em nome da instituição, da Unifage, da Unimax, né, em nome da professora Luciana também, dar as boas-vindas a todos vocês e dar por aberta essa aula magna, desejando que ela seja, de fato, o sucesso que ela vai ser, tá bom? Eu vou pedir escusas, não vou poder assistir, porque eu tenho mais uma aula magna agora. Eu tenho que dar abertura, que é do pessoal da engenharia agronômica, né? E a gente faz questão mesmo de trazer esses eventos e fazê-los e estar participando deles, porque eles são importantíssimos para a largada do curso no semestre, tá bom? Então, fiquem com Deus, tenham uma ótima aula magna e parabéns mais uma vez, professora Elaine e professor Alexandre. Um abraço, gente. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, obrigada. Na sequência, chamamos a professora Elaine Valias e o professor Alexandro Menegócio, gestores dos cursos de graduação de enfermagem do Grupo Unieduc, respectivamente Unifage e Unimax, para proferir algumas palavras de boas-vindas a todos e abrir a nossa aula.
Muito obrigada, Leandra. Muito obrigada, professor, nosso diretor Flávio Paceta, por representar aqui o professor Hércules, nosso diretor acadêmico, a nossa diretora da Unimax, Luciana. É uma grande honra estar aqui hoje. Gostaria muito de agradecer o aceite, né, da nossa gestora, da professora Adriana Mota Furlan, que veio e aceitou o nosso convite, aceitou esse desafio, né? Adriana que vem nos fazer refletir aí sobre a nossa prática clínica, sobre a estruturação de nossos serviços, valorizar as competências atuais aí para um gestor, as inovações tecnológicas. A gente não está falando de futuro, né, pessoal? Nós estamos falando de presente. Então, é muito importante a presença da Adriana aqui, né? Um hospital tão renomado que a professora Adriana trabalha, e é uma honra, né, fazer esse dia aqui junto com a Unimax, Unifage e Unimax. Nós somos parceiros, nós crescemos juntos. O professor Alexandre é um grande parceiro, né? Intra e fora também do trabalho. Então, a gente está muito feliz, é um dia de comemoração. E como o professor Flávio falou, né, as boas-vindas aos alunos ingressantes. A gente está muito feliz, né, com a quantidade de alunos aí que nós estamos acolhendo. Também temos os alunos que estão finalizando o curso. Então, que seja um dia de comemoração, tá? Que seja um dia de comemoração. Muito obrigada aos centros acadêmicos que estão aqui, né, Unimax, Unifage, na organização dessa aula, a professora Elaine Ribeiro, que foi o nosso link, né, com a professora Adriana Mota. Então, é uma grande honra, tá? Eu passo a palavra agora ao professor Alexandro, ele vai proferir algumas palavras e a gente devolve a vocês, tá? Um grande abraço a todos e uma ótima aula. Obrigado, professora. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula magna desse semestre, né? E ela tem um tema bastante poderoso e bastante transformador, né? Então, é importante, né, que essa fusão, essas uniões das instituições, Unimax e Unifage, sempre sejam presentes, né, nos eventos, e eu e a professora Elaine também gostaríamos de agradecer a presença de todos os alunos, em especial este evento de aula magna, ele tem como foco norteador trazer uma temática inovadora na nossa área, para também trazer um engajamento e trazer um pouquinho mais para os alunos que estão iniciando. Mas não é só para os alunos que estão iniciando, é para o curso como um todo. Mas, nesse momento, né, os alunos que entraram agora e os alunos que entraram no semestre passado, com certeza, não conhecem muito sobre esta área, né, que é a robótica e a enfermagem. Então, a professora Adriana, que gentilmente aceitou o nosso convite, vai proferir essa palestra para a gente, né? E é importante a gente refletir que a gente vive, né, numa era de uma transformação digital bastante grande, bastante rápida, né? Onde a tecnologia, ela vem definindo também o cuidado de enfermagem. Como em todas as áreas, a tecnologia, ela está presente. E a robótica, em particular, né, ela vem ganhando um destaque bastante grande, como uma ferramenta bem poderosa, que é capaz de trazer algumas possibilidades aí para a enfermagem, trazendo um cuidado cada vez mais seguro, cada vez mais preciso e eficiente, né? Então, esse evento, ele é um momento bastante importante para a gente explorar isso, né? Eu tenho certeza que nós vamos ser presenteados hoje, né, com a palestra aí da professora Adriana, e que vocês possam participar e tirar as dúvidas, né, no momento aí oportuno, para de fato seja um momento de troca, um momento de experiências bastante importante. Muito obrigado.
novamente, e a participação dos alunos, né? Não poderia deixar de agradecer a participação dos alunos e dos professores que estão aqui conosco hoje e que tiveram engajados, os professores da Unimage e também os professores da Unimax. Aproveitem esta noite, esta aula, que ela foi produzida para vocês com muito carinho e com muito cuidado para trazer o máximo de conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigada. E, por fim, gostaríamos de agradecer ainda a presença dos professores, a Elaine, o Flávio, o Alex e todos que estão presentes. A presença de todos vocês, a gente também agradece, que é o motivo desse lindo encontro. Agora, convidamos a todos os presentes para assistirem um vídeo da nossa instituição, para que possam se sentir em casa. Leandra, ainda não está passando, eu não sei se para vocês está. Leandra, você está conseguindo Não está. abrir? Ainda não. Peraí que travou aqui, mas está entrando. Vamos aguardar, então. Um minutinho. Ao vivo. E a cores? – 219 pessoas na sala, gente, que sucesso! Se a Leandra não conseguir passar agora, a gente dá andamento e finaliza com o vídeo. O que vocês acham? Pode ser. Está aparecendo para vocês? Ainda não. Leandra? Não, ainda não. Não. Ainda não, acho que tá travado. Peraí, então. Agora apareceu. Tá de novo. Agora Tá apareceu. indo. Agora apareceu? Sim. Bem-vindos ao ecossistema educacional do Grupo Unieduca, onde a mudança do seu futuro começa agora. Há mais de 2 décadas, acreditamos que a educação socialmente responsável é a ferramenta para o desenvolvimento dos projetos de vida dos nossos alunos. Nossas instituições, a Unifage em Jaguariúna, a Unimax em Indaiatuba e a FAAGRO em Olambra, encontram-se em cidades com alta qualidade de vida e estão estrategicamente posicionadas próximas ao aeroporto de Viracopos, com fácil acesso às principais rodovias. Com o compromisso de oferecer ensino de alta qualidade, investimos em pessoas, tecnologias, infraestrutura e pesquisa que se traduzem em uma enorme diferença na trajetória de aprendizagem dos nossos alunos. Este ecossistema robusto, inovador e colaborativo criado em nosso grupo abrange o setor público, privado, empresas e sociedade, que nos permite formar profissionais conectados às demandas de um mercado cada vez mais competitivo e em constante transformação tecnológica. Nossa parceria com mais de 1.300 empresas, redes hospitalares e a participação no programa Global Understanding Partners, com mais de 130 universidades no mundo, são alguns exemplos de nosso foco em uma educação relevante e interconectada. Nossos laboratórios altamente tecnológicos proporcionam um ambiente propício para a aprendizagem prática, empreendedora e inovadora. Este compromisso com a excelência reflete em alta empregabilidade, com mais de 90% dos alunos inseridos no mercado de trabalho antes do término da graduação. Nós somos um grupo educacional de ponta, com todas as nossas instituições alcançando a nota máxima no MEC.
Além disso, como signatários do Pacto Global da ONU sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, reafirmamos o compromisso de formar cidadãos conscientes e ativos na construção de um futuro sustentável. A Unifage, a Unimax e a FAAGRO estão comprometidas em mudar o seu futuro e tornar você o protagonista da sua história. Junte-se a nós e dê início à sua transformação agora mesmo. Antes de darmos início à palestra tão esperada, não esqueçam de realizar as inscrições para pegar o certificado, além de registrarem os momentos de nossa aula e marcarem a Unifage e a Unimax no Instagram. Dando sequência às atividades, convidamos neste momento a enfermeira Adriana Mota Furlan para proferir sua palestra intitulada Enfermagem Robótica, uma realidade contemporânea. Enfermeira há 17 anos, coordenadora do Bloco Cirúrgico, Robótica e Central de Materiais Esterilizados do Hospital Vera Cruz, em Campinas, Hemodinâmica, Centro Obstétrico, instrutora do curso em Cirurgia Robótica para médicos, gestora em saúde formada pela Fundação Albert Einstein, especialista em centro cirúrgico, recuperação anestésica e central de materiais esterilizados pela Fundação Hermínio Ometo, Uniararas e auditoria em saúde. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço aí pela oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho a nossa experiência com vocês. E no decorrer da aula a gente vai tirando aí as dúvidas, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Bem-vinda, Adri! Muito obrigada, Elaine. Vocês estão conseguindo ver a aula? Sim. Sim. Então tá ótimo. Vamos lá, então. Bom, então, quem sou eu, né? Ela já me apresentou aí. Então, eu sou enfermeira. Hoje, por coincidência, faz 10 anos de Hospital Vera Cruz, né? Além de ser coordenadora, então, do bloco cirúrgico, né? E demais setores. Hoje eu sou mãe, né? Sou esposa e tenho toda essa bagagem, mas ainda tenho muito para conquistar pela frente, que eu não tenho nem um pouquinho do que os grandes, né, gestores aí têm. E aí nós vamos falar então um pouquinho sobre qual é o futuro da nossa profissão, né? O que nós esperamos dela e o que hoje ela tem de atualidade para a gente. Quando a gente olha, e lá no século XIX, né, quando a gente pensa que naquela época a gente não tinha nem anestesia, nem antisepsia, né, só para a gente contextualizar um pouquinho, naquela época eles falavam que o abdômen, o tórax e o cérebro, eles eram inacessíveis à cirurgia, né, então a gente nunca conseguiria realizar. E no mesmo século lá no William, né, nos Estados Unidos, ele descobre, então, a anestesia, né, geral, e no mesmo século, anos depois, né, então, quando a gente olha tudo isso, foi em 1837. E quando nós chegamos em 2006, né, lá nos Estados Unidos, era realizado 80 mil cirurgias por dia, isso com acesso ao abdômen, o tórax e o cérebro. Então, de 1837 até, né, 2006, olha como que a gente evoluiu para as grandes cirurgias. Hoje, no Brasil, é realizado em torno de 2.000 cirurgias por dia. Então, a gente ainda tem um potencial aí de crescimento muito grande, né? E a evolução das cirurgias, né, a gente sai de uma cirurgia convencional, cirurgia aberta, que a gente fala, para uma cirurgia laparoscópica, né? Quando a gente deu esse salto, o cirurgião, ele já tem uma tecnologia maior, ele consegue ter visualização do campo operatório em 2D, né? Já reduz o sangramento do paciente, questão de infecção, então, né, já tem os acessos são mínimos, né, para essas cirurgias. E quando a gente vai para a cirurgia robótica,
é uma tecnologia maior ainda. Então, essa tecnologia ela é 3D. Então, hoje, o cirurgião, ele, através de um console, ele consegue, sentado, né, acessar o robô e fazer com que o robô faça os movimentos. Então, ele é muito preciso. Ele consegue ampliar essa visualização, esse campo operatório. Então, assim, é uma tecnologia muito avançada. Além da precisão que tem, dos riscos menores para o paciente, né? Então, o paciente ele tem menos trauma durante o ato operatório, devido à precisão ali no corte, né? No acesso aos tecidos. Ele tem uma recuperação mais rápida, ele reduz o risco de infecção, né? A cicatriz, porque o acesso é pequeno, então ele tem uma cicatriz mais precisa, além da redução da dor desse paciente no pós-operatório. E quando nós olhamos, então, né, o número de cirurgias robóticas que a gente tem no mundo, hoje ela está presente em 69 países e a gente tem uma média aí de 8.200 sistemas robóticos, né? Então, já foi realizado mais de 13 milhões, né, de cirurgias aí. Mas no Brasil, nós só estamos presentes em 16 estados, né? Tem mais de 100 sistemas robóticos e a gente ainda tem muito para caminhar. Né? Hoje, no Brasil, a gente só realizou 120 mil procedimentos, então ainda é um número muito baixo. Né? Hoje, por exemplo, lá no Veracruz, nós iniciamos a cirurgia robótica em 2008, em dezembro de 2008, onde foi o nosso primeiro sistema robótico, né? Foi um SI, e hoje nós estamos em volta de 3 mil cirurgias. Então, a gente foi o primeiro hospital aí do interior a ter a cirurgia robótica. Quando chegou para a gente essa cirurgia robótica, né, quando veio o desafio, nós não sabíamos nem o que era o robô, né? Então, nós tivemos que buscar, nós montamos a equipe, nós tivemos que buscar, ter força de vontade, ir atrás e entender o que era essa imensidão, tá? Lá em 1999 é quando inicia toda essa cirurgia robótica, eles criaram um robô, né, que nem chegou a vir para o Brasil, era um robô muito pequeno, então acabou ficando nos Estados Unidos. E lá em 2006, quando eles criaram o robô Da Vinci US, é que começa a vir para o Brasil, né? 2009, quando veio o SI, que era uma plataforma mais atualizada, né? Ele tinha uma ótica mais robusta, as pinças eram mais robustas. E 2014, quando chega o XI, ele é uma tecnologia mais delicada. Então, assim, as pinças são menores, a ótica é menor, é tudo muito mais delicado, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter com esse material é o dobro, né? E, em 2017, a Intuitive sentiu a necessidade de criar um robô que unisse a tecnologia do SI com o XI, porque o XI, ele é uma tecnologia muito cara, né? Então, poucos hospitais possuem essa tecnologia. Então, ele trouxe o robô X, que ele difere, né, dos dois, mas ele mescla muito os dois robôs, e ele é uma tecnologia um pouco mais barata aí que o XI, tá bom? Aí, em 2022, no Brasil, chega o CMR, né, que a gente chama o Versus, mas ele é uma tecnologia que não foi muito difundida, tá, no Brasil, né? Hoje ainda a Intuitive é a que mais tem procedimentos e mais plataformas robóticas. E agora a Intuitive trouxe, mas ainda não chegou aqui no Brasil, que é o Da Vinci USP, que ele tem um único acesso, é um único portal para que tenha essa cirurgia robótica, tá? O Einstein, se não me engano, ele iniciou com uma plataforma, acho que ele trouxe agora, mas ainda é uma coisa que é muito novo ainda no Brasil. Também temos os robôs ortopédicos, então tem o Meico, o Rosa, então eles fazem cirurgia tanto de prótese de joelho quanto prótese de quadril, tá? Então é uma tecnologia que também está crescendo bastante. E quando a gente olha a evolução dessa cirurgia robótica, né? Na China inaugurou um hospital que tem muitos robôs, né? Que a maioria aí é totalmente robótico. E eles estão medindo isso. E a gente olha também, né, em qualquer pesquisa, que a inteligência artificial hoje ela é essencial para a enfermagem, né? Mas isso não substitui o cuidado humano. Nunca vai substituir o cuidado humano.
a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, né? O que a gente pode agregar, o que a gente pode trazer da tecnologia para que ela auxilie a enfermagem a voltar mais o cuidado para o paciente e deixar de fazer coisas que não agregam valor para a gente. E eu trouxe um pouquinho também para a gente conversar em relação à função do enfermeiro hoje na cirurgia robótica, né? Hoje é uma área que está crescendo bastante, então é uma área que tem bastante mercado e tem poucos profissionais, tá? Então, assim, hoje a função do enfermeiro em todo esse procedimento é a preparação e o treinamento da equipe. Então, toda a equipe ela precisa saber o que ela está fazendo, o que são os materiais. Só para vocês terem noção, a ótica robótica ela custa em torno de 300 mil reais. Então, é um valor agregado muito grande. Então, precisa ter etapas, barreiras de segurança para cuidar de todo esse material. Então, todo mundo precisa ser treinado. Ela precisa fazer um elo entre a equipe multidisciplinar. Então, por quê, né? Porque além dos médicos, a gente precisa dar suporte para os suprimentos por conta das compras, né? Porque cada vez vai implementando mais pinça, vai trazendo mais coisas novas e a gente precisa ajudar os suprimentos a fazer toda essa gestão. A gente precisa fazer o controle dos materiais descartáveis, né? Precisa ter um elo em relação ao PME, farmácia. Então, assim, todo mundo tem que se conversar. Além disso, a gente também tem um comitê robótico, então todo hospital ele tem um comitê onde a gente discute as informações da cirurgia robótica, os médicos que estão vindo, né, a habilitação deles, então é um mercado novo para a gente também. A criação dos procedimentos operacionais, né, então posicionamento do robô, posicionamento da mesa cirúrgica, como que vai funcionar tudo nesse momento da cirurgia, né, o importante... Eu acho que a gente, quando iniciou a cirurgia, a gente não sabia nem o que era o robô, né? Nós fizemos uma imersão, porque ninguém tinha pós-graduação, ninguém tinha conhecimento. Então, nós fizemos uma imersão em São Paulo, e quando a gente veio para o hospital, nós fizemos muitas simulações. Então, deitamos na mesa, simulamos a limpeza do material até o início da cirurgia. Então, isso foi bem bacana e trouxe bastante conhecimento para a gente. Na época, né, em 2008, nossa primeira cirurgia foi um desafio tão grande que a primeira cirurgia, ela foi realizada ao vivo, tá? Então, a gente tinha aí uma responsabilidade muito grande para fazer acontecer tudo isso. O monitoramento e a segurança do paciente, né? Então, hoje o enfermeiro, ele participa muito do posicionamento cirúrgico, então, ele precisa estar atento à questão da segurança, proteção, de tudo que vai em volta do paciente para que não haja queimadura, lesão. Então, auxiliar o cirurgião nas dificuldades do robô, né? Hoje o enfermeiro ele precisa entender da plataforma inteira, porque muitas vezes o cirurgião ele tem dificuldade em alguns itens e trava no meio da cirurgia, ele não consegue andar com com o procedimento, e aí muitas vezes o enfermeiro ele tem que direcionar para ele o que está acontecendo, para que ele possa solucionar naquele momento. Além disso, né, ele faz o monitoramento do robô, né, em tempo real na sala de cirurgia, para garantir esse correto funcionamento do robô, porque se acontecer alguma coisa, nós temos chaves de segurança para destravar o robô, destravar a ótica, as pinças, e ele precisa ter uma conversão da cirurgia. Então, nesse momento, o enfermeiro ele tem que ser muito rápido, porque diante do que acontecer, o enfermeiro ele tem que tirar o robô de campo, né, que a gente fala docagem, desdocagem, tirar o robô de campo para que a cirurgia seja convertida e o paciente não tenha danos, tá? Então, ela precisa também fazer a conferência do pedido da cirurgia, né? O que o médico planejou para essa cirurgia, o que ele vai utilizar, quantas pinças, por onde será o acesso. Então, tudo isso faz parte da função. Conferência do material autorizado, né? Além da parte do convênio, o que o paciente pagou particular. Então, ela faz todo esse controle. Conferência do certificado do cirurgião. Então, todo cirurgião, para ele sentar na plataforma robótica, ele precisa ter uma habilitação, um certificado,
tá? Então, a gente precisa fazer todo esse controle, porque nós não podemos autorizar ele sentar no robô se ele não for habilitado. Então, o enfermeiro, ele precisa fazer essa conferência. Auxiliar o agendamento na programação robótica, né? Quantas cirurgias a gente consegue comportar naquele dia, o tempo cirúrgico, o porte da cirurgia. Participação do bate-mapa. Então, hoje, tem um bate-mapa um dia antes da cirurgia. Participa a CME, farmácia, o PME, o agendamento, o enfermeiro do centro cirúrgico. Todos eles participam para que possa fazer um planejamento seguro da cirurgia que vai acontecer. Mas já nessa fase, tudo precisa já estar confirmado, determinado, separado, para que a gente faça todas as últimas confirmações no bate-mapa. O posicionamento cirúrgico, né, que eu falei para vocês, a utilização das faixas. Ele precisa encapar o robô, então o robô ele tem uma capa diferente, uma capa com imã, então o robô ele faz todo o reconhecimento, a gente não consegue reutilizar muitos materiais. E as pinças, algumas pinças são 10 vidas, o robô ele reconhece essas vidas, algumas são 15, depende da pinça, então o enfermeiro precisa fazer esse controle. O docking do robô é como se ele estivesse fazendo o transporte de um carro, né? Então ele chega com o robô próximo aí onde vai ser a incisão cirúrgica e ele tem que fazer todas essas manobras do robô. Ele precisa garantir as 3 etapas do checklist do procedimento seguro, ativamente, tá? Conferência e o controle da ótica, né? Que eu trouxe para vocês a questão do valor. Conferência das pinças, controle dos tempos cirúrgicos. A gente, lá na cirurgia robótica, nós precisamos controlar o tempo de console do cirurgião, tempo de docagem desse robô, né, tempo de sala do cirurgião, tempo total. Então, são várias etapas que o enfermeiro precisa atuar durante a cirurgia. Monitorar o uso adequado dos materiais e a manutenção deles, tá? Quando nós olhamos, então, a perspectiva de mercado, né, espera-se que o mercado aí da robótica, ele cresça 22% até 2026. Isso equivale a em torno de 2 bilhões de dólares, né, em vendas anuais, para que auxilie a enfermagem aí no mundo robótico, né? Então, a gente tem muito mercado para a gente crescer ainda. E as especialidades que a gente traz da cirurgia robótica é a urologia, a ginecologia, a cabeça e o pescoço, otorrino também dá para fazer, tá? Nós fizemos aí nossa primeira cirurgia de otorrino, cirurgia torácica, cirurgia pediátrica, a coloproctologia e a cirurgia cardíaca, né? A cardíaca, poucos hospitais ainda eles estão iniciando, né, ou fazem a cirurgia cardíaca, tá? É um mundo novo. Nós vamos iniciar agora em setembro, né, esse desafio da cardíaca. É diferente, né? Tem que ter uma habilidade muito maior, mas a gente está super ansioso aí para esse desafio. E a hora que a gente olha tudo isso que a gente constrói da cirurgia robótica, né, nós precisamos que os enfermeiros hoje, eles tenham algumas características, algumas habilidades que diferem dos outros profissionais do mercado. Então, hoje a gente fala que o enfermeiro tem que ter uma super memória, né, tem que ter agilidade, tem que gerenciar, ele tem que gostar de gerenciar. Ele gerencia os riscos, ele gerencia todo o movimento da sala, ele precisa aprender a detectar os riscos previamente, né, ter um raciocínio clínico e ele precisa ter dedicação acima de tudo. Mas não adianta também pensar que a gente é um super-herói, né, porque a gente não é Mulher Maravilha, nem super-herói. Então, através de tudo isso, a gente precisa estar pautado, a gente precisa ter ajuda. E hoje, a cirurgia robótica, ela é muito bem reconhecida, né? E os médicos, eles respeitam muito os enfermeiros que têm atuação na robótica. Então, isso é um diferencial para quem está começando ou para quem já está na cirurgia, além da valorização em relação a isso. E para que tudo isso, né, aconteça, nós precisamos ser protagonistas da nossa carreira, né?
da nossa essência, nós precisamos ter uma essência, nós precisamos ser protagonista aí da nossa trajetória. Então, eu trouxe até essa flor aí, porque hoje ela, né, tá num deserto, e em meio a tantas dificuldades, ela conseguiu crescer e florir. E hoje a enfermagem é isso, né? Nós precisamos ter, acima de tudo, a resiliência. A resiliência, ela é a capacidade da pessoa passar, né, por dificuldades, problemas, e ela voltar ao estado normal. Então, hoje, ele sabe, é aquele indivíduo que ele sabe lidar com os problemas atuais, né? Ele sabe lidar com pressão, independente aí da situação que ele está passando, ele consegue se manter no estado atual dele, né? No estado normal dele. E também a gente precisa praticar a antifragilidade, né? O que é ser antifrágil, né? Hoje é o oposto, então, do frágil, né? Alguém que consegue melhorar e crescer diante da situação inesperada. É aquela pessoa que, mesmo trabalhando com várias mudanças, que é o que a gente tem hoje, né? Então, a gente trabalha com mudanças constantes, mesmo sofrendo pressão, a gente consegue enxergar oportunidades, enxergar de forma positiva, né, o que a gente está passando e buscar alternativas para a gente crescer, para a gente melhorar, né? E como se tornar, então, essa pessoa antifrágil, né? Não ter medo de agir, ela precisa ser uma pessoa que tem atitude, é uma pessoa que sabe controlar as emoções, né? Primeiro ela reconhece quais são as emoções dela e ela aprende a controlar. E ela precisa ser uma pessoa vulnerável, né? Então, assim, não é feio, né? Não é inferior quando você reconhece a sua vulnerabilidade, quando você reconhece o que você não sabe e você precisa buscar, né? Então, quando eu recebi aí o desafio da cirurgia robótica, eu era coordenadora, né? Eu tinha pouco tempo me tornado coordenadora da CME Sustentabilidade. Sustentabilidade era um setor que eu nem conhecia, então eu fui buscar, né, aprender. E aí veio o desafio para mim implantar a cirurgia robótica. Então, já tinham comprado o robô e em 40 dias o robô chegaria e nós teríamos que fazer mudança no centro cirúrgico, na CME, e ainda aprender o que era o robô. Então, nesse momento, né, junto à minha liderança, o meu diretor, e nós reconhecemos, a gente não sabe o que é o robô, então nós vamos precisar conhecer e ver o que a gente precisa modificar, né? Então, foi por aí que a gente começou. Então, precisa reconhecer o que você não sabe. Além disso, ter autorresponsabilidade, né? Então, a gente não pode terceirizar. Então, se a equipe errou, nós erramos. Se a equipe acertou, nós acertamos, né? Então, a gente não está sozinho nessa. O autoconhecimento, né? Então, você precisa se conhecer, saber das suas características, quais são os seus pontos fortes, o que você precisa melhorar e desempenhar. Ter determinação. Então, a determinação é um ponto crucial, né? Aonde você quer chegar, né? Qual é seu plano de ação, onde você se vê daqui 5, 10 anos? Você precisa traçar um plano para que você consiga chegar lá, para que você tenha força de vontade, consegue superar aí os seus obstáculos. Ter paixão, né, e um desejo consciente, então precisa gostar. A gente escolheu enfermagem, não foi à toa. A gente precisa gostar do cuidado, né, cuidado humano, saber lidar com gente, precisa gostar de gente, porque senão nós estamos na profissão errada, né? A resiliência, que a gente falou lá atrás, né? Então, sempre ter atitude positiva, pensar positivo e ser um eterno aprendiz, né? Então, quando a gente está iniciando a nossa fase aí, né, de gatinhando aí, então, nós insistimos, nós vamos atrás, até a gente conseguir andar. Então, hoje, a gente também precisa enxergar dessa maneira. Se a gente não sabe, a gente vai atrás, a gente aprende, a gente conhece. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu faço muitos cursos, né?
eu sempre estou em busca de conhecimento. Não só pós-graduação, mas em busca de vários conhecimentos que agreguem valor, né? Então, o curso, por exemplo, de inteligência emocional é um curso que eu faço todo ano, porque é um curso que ele me ajuda a buscar, me ajuda a manter, me ajuda a ter paixão pela liderança cada vez mais, né? Entender as pessoas, saber lidar com as pessoas. Então, isso é uma coisa que eu faço para mim me aperfeiçoar anualmente. E quando a gente fala um pouquinho das habilidades, né, necessárias para o enfermeiro, então o enfermeiro ele precisa ter comunicação, né, uma boa comunicação, ele precisa ter empatia, resiliência, habilidade clínica, precisa ter tomada de decisão, né? Ele não vai terceirizar a decisão, ele precisa saber e ele precisa ter tomada de decisão. Ele precisa ter proatividade, não adianta ele ficar esperando as coisas virem até ele. Saber lidar com a inteligência artificial, que hoje é um desafio muito grande nos hospitais e cada vez mais, né, tem crescido essa questão da inteligência artificial. Então, a gente precisa usar essa inteligência a nosso favor. Por exemplo, eu estou buscando agora um aplicativo de giro de sala. Já tem alguns hospitais lá em São Paulo, né? Mas no interior poucos têm. Então, assim, eu estou buscando essa tecnologia, ela é uma inteligência que vai nos ajudar com os dados. Então, a gente precisa buscar entender, né, o que isso vai agregar de valor para nós. A gestão de pessoas, a inteligência emocional. Então, por mais que você passe aquela dificuldade, você enxerga o lado positivo e o seu crescimento através dela. O trabalho em equipe, a educação permanente. E quando buscamos, né, então, em todo o contexto, quando a gente faz uma pesquisa aí rápida no Google, ele traz, né, a questão que precisa ter, de novo, liderança, educação permanente, a questão da ética. Então, são as mesmas coisas que eu falei, né, em relação a isso. Então, assim, uma simples pesquisa no Google já traz todas essas habilidades e competências necessárias aí para o enfermeiro. E a inteligência emocional, quando a gente traz, a gente fala que a gente precisa ter um equilíbrio, né, entre a vida pessoal, entre a vida profissional, e a gente precisa encontrar esse equilíbrio, o que satisfaz a gente. Né, a saúde mental, então, precisa parar, pensar. Então, assim, costumo trabalhar 30 minutos, você pausa 5, né, pensa um pouco, faz o network, vai conversar com a equipe, né, a gente fala muito do Gemba, né, vai lá no Gemba e vê o que está acontecendo. Então, a gente precisa ter essa saúde mental. O autoconhecimento sempre, então o autoconhecimento te ajuda muito, e através do curso de inteligência emocional, você descobre, você se conhece, então é muito bom isso para a gente. Ter muito cuidado em questão da autossabotagem, né, então assim, eu não consigo, eu não sei se eu consigo, será que eu vou conseguir fazer aquilo? Não. Você consegue. Se você tiver vontade, atitude, proatividade, você consegue. Então, não deixe isso, né, te sabotar. E o impacto, né? Então, você precisa ter uma realização profissional, pessoal, precisa estar impactada, você precisa sentir a felicidade e saúde. Então, você precisa ter prazer nas coisas que você está fazendo. Né? Então, eu sempre falo que a gente está ligando o emocional com o cérebro, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre os dois e uma conexão. E, através disso, você tem um impacto na carreira. Então, quando você consegue gerir tudo isso, manter um equilíbrio, você consegue deslanchar na sua carreira, né? E colher os frutos que elas trazem, né? Que traz. E aí, toda essa pesquisa, né, que eu fiz aqui para a gente apresentar a aula para vocês e contar um pouquinho aí do meu dia a dia, algumas imagens que eu trouxe aí no contexto da apresentação foi baseado na inteligência artificial. Então, através da inteligência artificial que eu criei essas figuras, inclusive essa última, tá? Então, é bem bacana porque a gente aprende muita coisa com ela e a gente aprende a usar ela ao nosso favor.
Eu acho que quando nós temos determinação, força de vontade, e nós queremos, né, as coisas, a gente vai atrás e a gente conquista. Então, eu acho que é isso, né, que eu trouxe um pouquinho a experiência aí para vocês, da robótica. A robótica é um mundo muito novo para a gente, mas é um mundo que agrega muito valor e reconhecimento. Então, tem um mercado, assim, muito grande e é um mercado que vale a pena. Vale muito a pena e é muito gostoso, tá bom? É isso que eu tinha aí para dividir com vocês um pouquinho, e eu estou aberta aí a perguntas que vocês quiserem saber, tá bom? Obrigada. Linda! Ixi. Deixa eu ver aqui. Adriana, eu queria parabenizá-la, né? Que emocionante. Eu fiquei assim conectada 100% da sua fala, né? Você, além da experiência, da sua expertise, das questões inovadoras, você traz essa competência, né, da flexibilidade, o conceito de antifrágil, da resiliência, que hoje a gente conversa, né, e tenta trocar com os nossos alunos, que é uma competência tão fundamental para a gente se manter, né, para a gente desbravar, né, para a gente conseguir inovar em algo, né, que você está aí há tantos anos no hospital e está inovando, e está querendo aprender, e está buscando. Então, você deu alguns insights, assim, muito preciosos para nós, viu? Queria te parabenizar pela sua experiência, pela sua fala magnífica. E aí os alunos estão instigados aqui, eu sei que não tem só alunos aqui, eu sei que tem enfermeiros de várias instituições, então fiquem à vontade para fazer perguntas aí para essa convidada excelente. Olha, parabéns, viu? Grande abraço. Muito obrigado, viu? Agradeço muito aí, né, o convite, poder participar, dividir com vocês um pouquinho da minha experiência, né? Não é fácil, né? O dia a dia não é fácil. Mas quando a gente tem força de vontade, eu acho que a gente consegue conquistar tudo, né? Eu sou uma pessoa bastante curiosa, eu gosto bastante de buscar coisas novas, né? Buscar coisas diferentes. Então, assim, eu sempre estou buscando benchmark, me baseando em outros profissionais que possam também trazer e agregar para a gente, né? Então, isso é importante também, né? Muito obrigada, professora Adriana, pela apresentação impecável. Vamos às perguntas captadas ao longo de sua apresentação, professora. Algumas perguntas que o pessoal fez aqui, a gente selecionou algumas, tá bom? Tá bom, combinado. A Aline, ela perguntou assim, gostaria de saber se tem alguma contraindicação na cirurgia robótica. Contraindicação, na verdade, assim, não é uma contraindicação. Quando o paciente ele tem muita aderência, né, à cirurgia robótica, muita aderência abdominal, então isso impede um pouco a questão da manipulação das pinças. Isso não é uma contraindicação. Muitas vezes, o que os cirurgiões fazem, né? Eles associam a cirurgia laparoscópica, né, que ele consegue desmembrar lá e tirar um pouco dessa aderência, e depois ele parte para uma cirurgia robótica, tá? Mas contraindicação não tem. Ah, legal. Aí a gente tem mais uma aqui, ó. Como que funciona a especialização para a cirurgia robótica na enfermagem? Hoje, tem algumas instituições que têm a especialização em cirurgia robótica, né? Não são todos os enfermeiros que têm. Na minha instituição, eu mesmo, né? A primeira enfermeira que a gente teve, que foi a Juliana, né? A Juliana, ela não tinha especialização em cirurgia robótica. Nós agregamos conhecimento e depois ela foi fazer uma pós-graduação em cirurgia robótica. Hoje, eu tenho alguns enfermeiros que já atuam com a gente faz vários treinamentos, mas que ainda não têm especialização em cirurgia robótica, tá? Então, assim, hoje tem alguns hospitais que têm a especialização,
mas alguns hospitais contratam sem especialização e treinam esses profissionais para que ele possa adquirir isso futuramente. Tá bom? Entendi. Ó, a Beatriz mandou assim, professora, como funciona a esterilização das pinças? A esterilização das pinças. Então, a ótica, ela é só compatível com o peróxido de hidrogênio. As pinças, elas são autoclaváveis. É um sistema rigoroso para fazer a limpeza das pinças, porque ela tem os portais, precisa fazer escovação, irrigação, preenchimento dos portais. Depois ela vai num equipamento específico. Então, tem uma ultrassônica ou uma termo, que é específica para cirurgia robótica, tá? Para as pinças. Ela passa por esse processo de limpeza e termodesinfecção, e aí depois tem a secagem e ela vai para a esterilização. Então, hoje é tudo autoclavável as pinças, tá bom? Além disso, algumas pinças são, descartáveis, tá bom? Ah, legal. Agora, a Ceci mandou uma pergunta. Eu gostaria de saber da procura de enfermeiros com esta especialização, se tem bastante procura e emprego. Hoje tem bastante, né? Por exemplo, ó, só esse ano aqui no interior de São Paulo, nós tivemos mais 3 robôs que foram colocados, né? Então, são 3 hospitais que estavam procurando mão de obra e que não estavam encontrando, porque não tinha mão de obra no interior, tá? Então, por isso que hoje eu também tenho essa dificuldade de encontrar, né, profissionais, e nós treinamos esses profissionais. Então, eu busco enfermeiro que tenha habilidades, né, e tenha vontade, e nós treinamos do zero, tá? Certinho. Agora, a Bruna, ela mandou. A previsão de quando a cirurgia robótica chegará no SUS? No SUS, ainda é uma realidade muito distante, eu acredito. Existem alguns hospitais, por exemplo, o Hospital de Barretos, que ele já tem a plataforma robótica. Então, eles associam, né, alguns convênios, então um pouco faz pelo convênio, um pouco acredito que eles façam pelo SUS, mas ainda para todos os hospitais ainda é uma realidade bem distante. Porque hoje a gente não tem cobertura em relação às operadoras de saúde. Então, isso, a maioria, os pacientes pagam a cirurgia laparoscópica, né? Quer dizer, a operadora paga a cirurgia laparoscópica e os pacientes pagam a diferença da cirurgia robótica à parte, né? Particular. Então, acredito que a gente tem ainda bastante para caminhar em relação a isso. Sara Santos, boa noite. Agradeço pelo conhecimento compartilhado e gostaria de saber se há boa receptividade por parte dos profissionais enfermeiros em trabalhar, especializar-se nessa área. Quais os principais? Sim, assim, tem uma boa receptividade, né? Depende, eu não consigo falar por todos os hospitais, né? Mas lá no hospital que a gente trabalha, a gente tem uma grande receptividade pelos colaboradores que estão chegando, que estão aprendendo. Então, nós temos um time fechado na cirurgia robótica. O enfermeiro, ele fica dentro da sala, né? Então, quando a gente começou, a gente tinha um time só, né? Então, era 2 técnicos, um enfermeiro e um instrumentador. O instrumentador hoje nosso é do hospital, tá? Ele não é de fora. Mas também tem esse nicho, né, que os profissionais buscam, o enfermeiro faz instrumentação, ele consegue atuar como instrumentador robótico também. Então, assim, hoje tem uma grande receptividade, até porque a gente não tem muitos profissionais no mercado, e a gente quer, né, esse aumento da população. Então, hoje tem, sim, essa procura, né, e esse desejo aí de ter novos colegas. Certo. Agora tem uma pergunta aqui, do Marcos Vinícius. Existe uma previsão ou já ocorre cirurgia robótica remota? Paciente e cirurgião em cidades, países diferentes? Existe sim. Aqui, né, no interior ainda não temos, mas assim, fora do Brasil tem, tá? E até porque, mesmo você fazendo a cirurgia robótica dentro do console, o console ele pode estar acoplado em outro lugar. Só que precisa ter um médico auxiliando, né? Que esse médico ele faz coloca o início lá dos trocáteres, né? O acesso, e ele precisa tirar e conectar as pinças.
O instrumentador, ele não pode fazer isso, tá? Então, ele precisa ter um médico presente, um médico auxiliar, até porque se acontecer alguma coisa com o paciente ou com o robô, precisa converter a cirurgia. Então, hoje tem a possibilidade, mas ainda é bem difícil, tá? Mas eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter muito isso. Gabriela Bazeio. Adorei a inteligência artificial usada na sua apresentação. Qual site você utilizou? Poderia nos indicar, por favor? Vai nos ajudar muito. Eu vou colocar aqui para vocês no chat, mas é bem bacana, né? Essa inteligência. Eu uso muito o copiloto, Copilot, né, que fala, e uso bastante aí a questão do chat GPT também, que me ajuda muito aí na construção das coisas. Vanessa Freitas. Em caso de erro do médico, o robô realiza alguma correção? Busquei sobre o assunto após uma aula da professora Elaine Ribeiro e vi essa informação. Hoje, na verdade, assim, o robô, ele não é que ele busca correção, né? O médico, ele tem que saber o que ele está fazendo. Caso o robô, ele dá sinais, né? Então, na tela do robô, por exemplo, o médico foi lá com a pinça muito para frente. O robô, ele mostra o campo visionário para o médico retrair as pinças, trazer essas pinças para trás. Então, assim, o robô conversa com você e ele dá alguns sinais, mas ele corrigir, né? Se teve alguma coisa errada, ele não corrige. O que ele dá é sinais e ele mostra para você o que você precisa ajustar ali durante a cirurgia, tá? Carolina Pereira. Esta área é bem remunerada, já que tem um nível de conhecimento bem grande? Ela tem um diferencial. Não vou falar para você que é uma área muito remunerada, até porque os hospitais, né, lógico, lá em São Paulo, pagam muito mais, e os hospitais do interior, a gente já tem uma diferença salarial, tanto para o enfermeiro ou outro profissional, né? Então, assim, hoje tem uma diferença, mas não é uma área, assim, que é muito remunerada. Não adianta a gente achar que na enfermagem a gente vai ficar rico, entendeu? A gente vai ter o necessário. Regiane Nascimento. Qualquer cirurgia pode ser feita pela plataforma robótica, professora? Existem algumas cirurgias que ainda não são feitas, tá bom? Mas a maioria dá para fazer. Por exemplo, plástica hoje é uma cirurgia que não dá para fazer. Mas a gente consegue, nós iniciamos agora o torrino, então a amígdala, essas coisas dá para fazer a parte de cabeça e pescoço, né? Então, tireoide, dá. A cardíaca, que é um nicho novo que a gente está começando, que a gente vai iniciar, que alguns hospitais já estão fazendo, então dá para fazer a cardíaca, e é muito bacana. A gente foi para Uberlândia assistir alguns procedimentos, até para a gente conhecer, né, e saber o que a gente precisa fazer para iniciar esses procedimentos, porque a gente também não tem esse conhecimento. As cirurgias gerais, então, todas são feitas. A endometriose, esterectomia, uma cirurgia que tem agrega muito para o paciente, porque como o robô, ele tem uma precisão muito grande, né, então, como vai mexer na parte intestinal da paciente, então, é uma cirurgia que tem bastante. Hoje, a questão de próstata, né, cirurgia de próstata é uma coisa também bem bacana, tem muitos resultados para o paciente, né? Além de reduzir sangramento, reduzir aí a questão da recuperação, o paciente volta a trabalhar muito mais rápido, né? Então, são cirurgias que valem a pena, né? Não adianta uma cirurgia nova que não vale a pena pela plataforma. Então, tem que ter indicação e tem que ter indicação correta, tá bom? Agora tem uma pergunta aqui, ó. O risco de complicações em cirurgia robótica é menos do que a convencional ou não? Sim, muito. Né? Então, o paciente tem o risco menor de sangramento, ele tem o risco menor, né, de ter uma complicação pós-operatória, porque o robô, ele é muito mais preciso.
Então, o corte dele é muito mais preciso do que a mão humana, tá? Eu não sei, eu não trouxe, mas eu não sei se vocês já viram no YouTube mesmo, tem um vídeo que mostra o robô descascando uma uva, né? Então, é um vídeo que foi bem difundido aí em relação ao robô, e é muito bacana, porque ele tem uma precisão muito grande. E o paciente, ele não tem dor no pós-operatório, quase nada, tá? Depende da cirurgia, lógico que você vai ter, mas dependendo da cirurgia, você não tem quase nada, né? Então, assim, ele reduz aí o tempo de cicatrização, né? O portal, o local que o robô entra é um local pequeno. Então, as complicações pós-operatórias são muito menores, tá? Risco de infecção, então, assim, é muito bacana quem tem a oportunidade de, né, de utilizar essa ferramenta, essa tecnologia. Raira Luane, é possível fazer uma cirurgia na coluna de uma pessoa que ficou paralítica, por exemplo? Ainda não temos, tá? A cirurgia em coluna, né? O robô. Mesmo, eu acredito que não deve estar muito longe, né? Tem vários robôs aí sendo criados. Tem uma plataforma nova que foi criada na China, que está muito à frente e que provavelmente está chegando no Brasil aí, né? Nesse próximo ano. Então, assim, são plataformas que estão vindo com um diferencial. Então, acredito que não está muito longe. Mas a gente já consegue, na área da ortopedia, fazer a prótese de joelho, a prótese de quadril, tudo pela robótica, tá? E como funciona essa recuperação? Como funciona? É uma recuperação normal para o paciente, né? Então, é as mesmas orientações que o paciente recebe quando ele faz uma cirurgia. Ele não pode carregar peso, né, nos próximos dias. Então, a questão do curativo depende do curativo que foi utilizado, né? A gente utiliza um curativo que pode ficar 7 dias. Então, o paciente ele só vai abrir o curativo depois de 7 dias. Então, tem toda essa questão do cuidado, né, com sangramento, como é muito pouco, né, mas no intraoperatório a gente nunca precisou passar uma bolsa de sangue no paciente na cirurgia robótica, tá, todos esses anos. Então, assim, a perda de sangue é muito pequena. Então, assim, a recuperação, ela acaba se tornando mais rápida, né, no pós-operatório. Mas é isso, é questão, você pode andar, né, as mesmas orientações de uma cirurgia normal, tá? Certo. E aí a Pamela perguntou assim, qual o custo aproximado de uma cirurgia dessas para o paciente? Depende da cirurgia. Mas ela sai aí... Depende se o paciente vai ter um pouco particular ou tudo particular, né? Então, assim, é um valor agregado. Hoje ela sai mais de... Ela custa mais de 25 mil, mais ou menos. Karina Silva, boa noite. Todas as cirurgias robóticas são realizadas somente sob anestesia geral? Sim, sob anestesia geral, tá? Porque a gente precisa insuflar o abdômen do paciente. Então, né, vai o gás lá no paciente. Nesse momento, precisa usar um relaxante muscular, porque o paciente ele não pode mexer, né? Então, a gente precisa submeter esse paciente aí a anestesia profunda, tá? Para não ter movimentos. Então, tem que ser tudo por anestesia geral. Beatriz, há uma diminuição no tempo comparada a uma laparoscopia? Tem uma diminuição quando o cirurgião ele tem uma curva de aprendizado maior, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, uma cirurgia urológica, né? Então, tem cirurgião que faz em 2 horas, todo o processo, porque demora mais o posicionamento, muitas vezes, do que o tempo de console do cirurgião, tá? Então, assim, às vezes ele é mais rápido do que uma cirurgia laparoscópica, sim. Ah, tá. E aí agora tem uma questão da Bruna. Quais as complicações que fazem algumas especialidades não fazerem parte do ciclo da cirurgia robótica? Complicações? Isso. Na verdade, não tem complicações, assim, que fazem, né? A questão da aderência, que é mais, né? Então, precisa avaliar o paciente antes da cirurgia. Algumas cirurgias, por exemplo,
Hérnia, depende da hérnia, não tem indicação por fazer por robótica, porque é um valor caro, né? E aí você consegue resolver por uma cirurgia laparoscópica, que é um mais barato. Então, assim, mas complicação não tem, assim. Entendi. Agora tem uma pergunta aqui para a gente finalizar. As cirurgias robóticas costumam durar mais tempo do que as convencionais? Sim, porque é a mesma coisa que eu tinha falado, depende da curva de aprendizado do cirurgião. Quando cirurgia, é a mesma coisa quando você tem horas de voo. Então, assim, quando o cirurgião ele já tem uma habilitação e ele já faz tempo a cirurgia, ela vai diminuir no tempo. Então, inclusive, a gente monitora isso. Então, um cirurgião que ele começou em 4 horas antes, nas primeiras cirurgias, hoje ele faz em 2. Né? Então, assim, tem cirurgião geral que fazia em 8 horas, hoje ele faz em 4. Então, assim, depende da curva de aprendizagem do cirurgião. Aqueles que fazem o primeiro procedimento, para vocês saberem, depois que a gente verifica o certificado do cirurgião, ele precisa de um proctor, tá? Esse proctor, ele precisa acompanhar em média de 5 procedimentos para ele habilitar e liberar o cirurgião a operar sozinho, tá? Então, tem essa curva de aprendizado dele. Então, as primeiras cirurgias não adianta, a gente já sabe que ele vai demorar mais do que o tempo comum. O professor Luiz Fernando fez uma pergunta. A visita pré-operatória da enfermeira são parecidas às cirurgias tradicionais? É parecida sim, é as mesmas coisas que a gente pergunta, né? A gente orienta também o paciente em relação aos cuidados pós-operatórios, são os mesmos também, tá? Então, assim, não tem diferença, não. É mais se o paciente, porque a cirurgia, o posicionamento dessa cirurgia, ele é um posicionamento, né? Tem paciente que fica até 45 graus, então é um posicionamento aí bem inclinado, né? Então a gente tem um risco, toda cirurgia tem um risco, então a gente precisa monitorar para que esse risco não aconteça, tá? E aí, a última pergunta para a gente encerrar, que foi selecionada aqui, professora, foi a da Karina. Já aconteceu, por exemplo, peraí, deixa eu voltar aqui. Já aconteceu, por exemplo, do paciente ter reação alérgica ao material do robô ou das pinças utilizadas? Não. Até porque o material do robô ele é todo importado, né? E as pinças, elas são feitas é como se fosse um instrumental cirúrgico mesmo. Então, assim, não tem risco, a capa não vai no robô, a ótica também é a mesma ótica da laparoscopia, é muito parecida, só que ela é maior. Então, assim, alergia em relação ao material robótico a gente nunca teve. Certinho. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos nesse momento para encerrarmos essa noite linda, maravilhosa, recheada de muita tecnologia e conhecimento. E para finalizar, vou convidar a professora Elaine Valias para o encerramento. Muito obrigada pela palavra, Leandra. Nossa, Adriana, quanta pergunta, né? O pessoal está animado aqui, querendo te sugar, e confesso que, assim, é algo que a gente realmente instiga, né? A gente quer perguntar, enfim. Eu vi que o professor está com a mãozinha levantada faz um tempinho, eu vou passar a palavra para ele, e aí depois a gente passa, acho que a professora Elaine Ribeiro também levantou. Por favor, professor. Boa noite novamente, Adriana, agradeço, tá, pela sua participação, mas eu sei que já acabaram as perguntas, mas eu ainda tenho algumas perguntas, tá? Pode fazer. Eu sei da importância da interação do enfermeiro-paciente e o quanto esse cuidado humanizado no centro cirúrgico também é importante. Sim. Você acredita que a robótica utilizada, né, na enfermagem, no centro cirúrgico, pode comprometer a qualidade dessa interação? Não. Até porque na robótica você tem muito mais contato com o paciente. Muitas vezes o enfermeiro do centro cirúrgico,
né? Não consegue estar em todas as salas, entrar na sala, ter aquela proximidade. Muitas vezes acaba ficando pelo técnico, né? Na cirurgia robótica é diferente, porque o enfermeiro ele fica dentro da sala. Então, além dele explicar para o paciente tudo o que vai acontecer, ele tem que atuar no posicionamento, nas proteções, então ele fica muito mais próximo do paciente, né? Então, eu acredito que isso é uma coisa que não vai acontecer. Pelo contrário, vai aproximar a gente ainda mais. Uma outra questão é em relação à participação e a contribuição do enfermeiro com os engenheiros, com os cientistas, né? Você acredita que isso pode ser uma abertura, né, maior para a profissão do enfermeiro, eu diria até um novo campo para poder ajudar, visto que o enfermeiro é preparado para esta prática clínica, né, e produzir robôs com um afinamento do cuidado? Você acredita que isso pode futuramente ser, né? Hoje acredito que os enfermeiros já participam de um modo mais direto na elaboração de protótipos para a construção de robô, mas você acredita que isso pode ser uma área promissora aí para a enfermagem? Eu acredito que sim, porque hoje, né, na área da robótica, acaba sendo os próprios enfermeiros que treinam muito a equipe, né, e as empresas contratam os enfermeiros especialistas, né, que já dominam o assunto. Então, isso, eu acredito que é um nicho que ainda tem crescimento aí, tá? Até porque não era na área da robótica, né? Mas eu trabalhei em uma empresa antes, né, de ser coordenadora do Veracruz. Trabalhei numa empresa que fabricava placas, né, e parafusos. E o enfermeiro, ele atuava muito com o engenheiro e ele atuava muito na questão da fabricação do material, né? Então, a questão das ideias, né, do que podia, questão de limpeza. Então, a gente atuava muito nessa questão. Então, é uma área que ainda tem muito crescimento pela frente. Tá, só para finalizar agora, tá? Você falou bastante das competências, né, e das habilidades importantes para o enfermeiro. E aí, voltando para esta área, né, nós trabalhamos bastante as competências técnicas da enfermagem mais tradicional, né, e as competências socioemocionais. Pensando num currículo do curso de enfermagem para um futuro, né? Um futuro daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que você daria de dica aqui para nós, para mim, para a professora Elaine, que trabalhamos mais diretamente, os professores também, né? Na construção de currículos, porque nós vamos ter os alunos que vão entrar agora, em 2025, e vão sair em 2030, enquanto enfermeiros, né? Com certeza nós teremos uma mudança drástica, né? Drástica, né? Da nova geração. Isso. Você acredita que, assim, o que você daria de dica para nós, para a gente poder pensar um pouco melhor e estruturar esses currículos voltados principalmente para essa questão da robótica e da atualidade, de modo geral? Hoje é uma área que vai crescer muito, e é o que eu falo muito, é a questão deles terem essa habilidade com a inteligência artificial, né? Eles terem esse contato com a inteligência. Uma outra coisa, a questão da inteligência emocional, né? Então, eu acho que nos próximos anos a gente tem que lidar muito com isso, ainda mais depois da pandemia, né? Ficou muitos reflexos para a gente sofre muito com isso hoje na ponta, como liderança. E, inclusive, né, quando a gente olha várias matérias, o quanto está difícil achar lideranças para os hospitais, até por essas questões. Então, a gente precisa preparar os profissionais para o que eles vão encontrar no dia a dia, né? As pressões, a questão, né, dos médicos, a questão dos pacientes, porque não é fácil, né? Para todo mundo. Tem dia que a gente tem vontade de desistir? Tem, não é? Só que a gente precisa parar, pensar, respirar, contar até 10,
pensar positivo, resgatar tudo que você construiu lá atrás, e isso ajuda a gente a impulsionar, a querer mais, e aí né, e continuar a nossa trajetória, né? Continuar sempre para frente. Então, é importante trabalhar essa resiliência, né, que hoje as pessoas não estão tendo. E isso dificulta muito. Então, esses profissionais, eles vão se destacar muito. E tem que ter vontade de estudar, né? Não adianta ser um profissional, por exemplo, que não quer estudar, que não quer enriquecer o currículo. Não adianta fazer só a faculdade e não fazer mais nada. Né? A gente precisa estar em constante atualização, constante. Então, isso eu olho muito na questão do currículo, né? Peguei um currículo agora, a pessoa ficou estacionada 5 anos, mas ela não fez nada, né? Ela não procurou nada. O que ela fez durante esses 5 anos? Eu pergunto na entrevista. Isso se eu passar para a entrevista, né? Então, assim, isso é um diferencial. A pessoa tem que estar em constante atualização, seja curso, seja pós-graduação, né? O que for. Muito obrigado, viu, Adriana? Imagina, eu que agradeço. Os alunos estão muito motivados e eu acho que nós também, né? Que bom que teve bastante perguntas, eu fico feliz. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada a vocês. Acho que a professora Elaine Ribeiro também quer falar alguma coisa, então a gente passa a palavra para ela, professora. Obrigada, Leandra. Ai, Dri, que prazer ouvi-la. Obrigada. Que prazer, maravilhoso, né? Eu queria que fosse presencial, né? Para eu te abraçar. Muito bom. Eu acho que você foi muito feliz na sua apresentação, muito feliz nas suas colocações. É sempre muito bom estar ao seu lado, porque você realmente, né? Você traduz, né, por meio das suas palavras todas aí, a questão relacionada ao amor pela ciência, né? Que eu acho mais notório hoje é isso, o amor pela ciência. Porque a enfermagem, claro, como você disse muito bem, nós temos que gostar de gente. Então, se a gente não gosta de gente, não tem como, né? Você trabalhar numa área que é cuidar, né? E o cuidar como ciência, ele é maravilhoso. Então, assim, a sua colocação mostra para nós, né? Eu acho que nós desse lado de cá, que você me conhece há muitos anos, né? Faz. A gente sempre se fala, Laine, você tem alguém para me indicar, né? Ah, peraí que eu vou ver, né? Porque não dá para a gente indicar qualquer um, né? Para uma profissional como a Adriana, ela se colocou aqui, né? A equipe dela é mega super bem formada, né? Porque tem um grande espelho, né, Adriana? Inclusive, eu tenho uma experiência assim, né, com um familiar meu, que no caso foi a Ju, nossa lindeza, nossa amiga, né, nossa querida. Acho que vale citar o nome como uma grande precursora, né? Uma fofa, um exemplo. Não vamos falar muito mais agora. A Adri, ela instiga, né, todo esse conhecimento. E eu tenho um exemplo na família, eu pedi para elas, né? Gente, me indica alguém para operar meu familiar, e elas indicaram. E na época não tinha no Veracruz, e nós fomos lá para o Einstein, né, do lado da família do meu marido, e a gente foi, e a operação foi um sucesso, e esse cirurgião e esse anestesista são da equipe da Adri, né? Aí do Vera, e logo, imediatamente, assim, acho que uns 3 meses após a cirurgia, né, desse meu familiar, já veio para o Veracruz. Então, tudo que ela falou, aí eu tive a oportunidade de estar lá, de assistir com eles me receberam, assim, muito bem, meu conterrâneo, né, o Gabriel, enfim, né, nos receberam muito bem, e foi uma prostatectomia, pessoal, né, como vocês perguntaram,
e era um idoso, e esse idoso da nossa família, ele saiu em 24 horas, veio embora, e assim, é o que ela falou o tempo todo, o valor agregado, e a gente acha que está longe do que a gente pode, eu brinco assim, né? Se eu empresto 30 mil, eu empresto mais 10. E aí acabo fazendo essa cirurgia, que talvez no interior, uma videolaparô ou uma cirurgia aberta, ela poderia custar o mesmo preço, né? Porque a gente sabe que existem cirurgiões e cirurgiões, então pesquisem antes, quem não tem convênio principalmente, né, Dri? E dá para parcelar também hoje em dia, né? Boa! Parte dá para parcelar, não dá, Dri? Tem essa facilidade, né? Isso ajuda muito, né? Então, isso eu queria deixar também de recado aí para vocês, porque nós, na época, um cirurgião estava cobrando por volta de 40 mil e ficou em torno de 48 no Einstein, assim, uma coisa assim, 50, né? Vamos imaginar, tipo 8, 10 mil. Porque tem aquele valor que eu falei para vocês, ainda tem a parte do cirurgião, né? Então, assim, é o valor da parte do hospital, né? O valor do robô em si, mas ainda tem a parte do cirurgião. Então, mas foi maravilhoso, né? Eu queria contar esse exemplo, porque como paciente foi maravilhoso, foi tudo o anestesista ligando, então a sua equipe é maravilhosa, eu tenho muito orgulho de ter feito amizade, de ter amizade com você, você sempre é o meu top de linha, tá? Sempre é e sempre será, se Deus quiser. E eu conto com você, vou falar aqui na frente de todo mundo, na nossa parceria com a Educali, né? Você está conhecendo aí também os meus sócios que estão aqui, os professores, mas nós temos novidades. Né, Dri? Com certeza. Beijo. Muito obrigada, viu? De coração. Um beijão para sua equipe toda. Tá bom, obrigado, viu, gente? Agradeço muito aí a participação, né? Que bom poder contribuir com vocês e responder essas perguntas, fiquei muito feliz. E se tiver mais, se eu puder ficar mais tempo aqui, eu vou responder todas as perguntas, viu? Que eu adoro. Temos mais aí, Fer? Temos. Tem a Maria Rosa aqui, que levantou a mão. Pode falar, Maria. Tem algumas perguntas aqui. Maria Rosa. Cadê a Maria Rosa? Só que esqueceu a mão levantada? Acho que só se for. Eu vou ler uma pergunta que tem aqui, se ela vier. Pode falar. A Camila, ela falou assim, podemos ter acesso a seus slides? Pode, não tem importância, não. E, Regiane, esse tipo de cirurgia é coberta pelo convênio? Não, é tudo particular. A parte do robô, o convênio não cobre ainda. E a Ana Cláudia falou, parabéns, Adriana, que foi sensacional. Muito obrigada, fico muito feliz. A Nicole também levantou a mão. Nicole, você quer falar? Depois tem o Pedro também que levantou. Pode falar. Oi, tá conseguindo me escutar? Sim, pode falar, Como que Pedro. começou a despertar interesse em você, em querer fazer parte desse ramo de tecnologia na enfermagem? Quando começou? Bom, eu sempre fui curiosa, né? E aí, quando eu me formei enfermeira, eu fui trabalhar num centro de materiais. E lá no centro de materiais, né? Apesar de muitos falarem, mas a gente tem muita tecnologia, né? E lá a gente tem bastante coisa que a gente precisa aprender de equipamento. Então, eu sempre gostei dessa parte. Tanto que quando eu fui para o Veracruz, eu fui como enfermeira, né? Para implantar a tecnologia, o prontuário eletrônico. Eu fui convidada para fazer essa implantação do prontuário eletrônico. E logo depois eu trabalhei como enfermeira lá, fiquei um tempo como enfermeira, e aí eles me fizeram um convite para assumir a coordenação da CME.
Depois da coordenação da CME, aí eles me convidaram para assumir a coordenação de tudo. Então, hoje, né, eu tenho aí hemodinâmica, centro obstétrico, centro cirúrgico, né, a robótica e a CME. Eu tenho foco muito em melhoria, né? Então, assim, adoro, fiz curso Lean, que eu gosto bastante também, né? O White Belt. Então, assim, isso agrega muito, faz a gente ter um olhar diferenciado, né? Para assistência, para os processos. Então, assim, eu sempre estou buscando me atualizar nessa área. E isso cresce meus olhos, né? Eu amo tecnologia. É muito bom. Mano, eu curti Né? Faz a demais. gente ter um diferencial. Desculpa, Pedro. Eu curti demais, foi muito legal. O professor Matheus, que dá aula pra gente lá na faculdade Unimax, ele tinha comentado sobre o tipo de cirurgia com instrumentação cirúrgica realizada com os robôs. Daí passou um tempinho e hoje tem essa máquina que foi incrível, foi muito top, eu gostei demais. Que bom, fico feliz. Tem uma pergunta aqui bem interessante do João, professor, eu vou ler ela. Tá. Ele falou assim: boa noite. A senhora já presenciou uma cirurgia robótica e, por complicações, já teve que parar e partir para uma cirurgia convencional? Nós já tivemos uma cirurgia, desde quando a gente começou, que travou o robô, e por isso que o enfermeiro, ele precisa estar habilitado, tá? Então, existem alguns cursos da própria Intuitive que a gente faz, então ele precisa ter essa habilitação para que ele possa saber lidar com a situação. Então, esse robô travou o braço, a gente teve que deslocar, que a gente fala, né? Retirar o robô do paciente, e ela foi, a gente converteu para uma cirurgia de vídeo, laparoscópica, tá? Então, a gente teve sim. Legal. Perguntei aqui se tem mais alguma pergunta, mas por enquanto ainda não, foi bastante, né? A Gabriela mandou assim, ó, parabéns, Adriana, foi muito enriquecedor você compartilhar sua experiência conosco. Ah, muito obrigado, fico muito feliz, viu? Espero que vocês sejam aí uma geração de enfermeiros que queiram, né, o diferencial, queiram crescer, porque isso é importante. Então, gente, vou encerrar aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todo mundo neste momento. A nossa noite foi maravilhosa, foi recheada de conhecimento, tecnologia, foi uma experiência muito legal. E eu vou convidar agora a professora Elaine Valias para ela encerrar essa noite para a gente. Tem mais umas aí, Leandra, nós nunca vamos acabar essa noite. Não para. Peraí, Bri, aguenta firme aí. Avisa seu moleque, seu marido. Espera um pouco. A professora Ana Cláudia está com a mãozinha levantada, prof. Tem pergunta aí para encerrar? É a pergunta, não consigo encerrar. Acho que a gente vai ter que fazer uma aula 2, hein? Eu também acho. Adriana. Oi. Nossa, que prazer. Que prazer. Nossa, foi demais a sua palestra. Eu sou docente também do grupo. Legal. Sou pupila da Elaine Ribeiro. Ah, que delícia! Faz 25 anos que ela me puxou para a área de central de materiais e centro cirúrgico. Muito bom. E assim, é excepcional ver você falar sobre a cirurgia robótica, né? Porque ainda assim eu sou da terra da Elaine, né? Trabalho na terra da Elaine, sou conterrânea ali de Itapira. Ai, graças a Deus está aqui. Ainda, graças a Deus. E aí nós temos a cirurgia laparoscópica, que já é um vislumbre para a gente, né? De ganho, assim, em termos de cirurgia, vamos dizer aí, robótica, assim, entre aspas, né? Saindo um pouco do convencional e indo um pouco para o mais avançado, sem danos aí excessivos para o paciente. Mas assim, ó, o meu sonho é um dia que venha para a nossa região, né? Porque será um ganho, assim, excelente, viu? É muito bom, obrigada, né? Nós ajudamos, faz pouco tempo também, a gente fez a implantação do robô lá em Ribeirão Preto também. Nossa, que top. Né? Então, nós fomos para lá para ajudar nessa implantação. E muitos hospitais, eles vêm até nós para fazer toda a parte de implantação, principalmente os hospitais da nossa rede, né? Então, Florianópolis, Curitiba.
Então, assim, é gostoso, né, a gente compartilhar esse conhecimento, e eu falo muito, não vamos segurar conhecimento, né? Isso A é gente verdade, vai compartilhar, porque é gostoso mostrar o que a gente faz, a gente faz com qualidade, né? Então, eu brigo muito com meus enfermeiros, que eu falo, enfermeiro de centro cirúrgico, de CME, né? A gente não é legal, né? A gente tem que ser enfermeiro chato, porque a gente tem que estar atento aos detalhes, né? Verdade. Então, isso é gostoso, é muito bom poder compartilhar. Aí espero que, de repente, um dia você esteja aqui na nossa região, né, Elaine? Vamos puxar lá para cá, Elaine. Vamos, já falei para a Elaine, se tiver, nós vamos aproveitar aí. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, gente. Muito obrigado aí, né, pela essa participação, por poder contribuir. Eu estou à disposição. Se depois alguém quiser pegar meu contato, tiver dúvidas também, estou à disposição. Tá bom? Muito obrigada pelo convite aí, Elaine. Como sempre, aí, maravilhosa, me ajuda muito. Me ajudou a me formar em centro cirúrgico, né? E me ajuda aí sempre quando eu preciso aí. Então, nada mais justo do que a professora Elaine Ribeiro me achará e encerrar a aula de hoje, gente. Vocês deixam ou não? Vamos, à vontade. Passo a palavra para ela, então, tá? Uma boa noite a todos. Obrigada. Foi um show, parabéns. Obrigadão. Bom, já que ela citou, eu vou falar, né? Ela só foi, tá? Empatada, ela e a Juliana, as melhores alunas que eu tive no curso de pós-graduação em centro cirúrgico lá da FHO ao longo desses 18 anos. Só isso, tá? As duas melhores que a gente mantém contato, que a gente... Então, só para vocês terem uma ideia, né? Ela é líder mesmo, e eu acho, Dri, que tudo isso que você apontou hoje para esses futuros enfermeiros, até para os enfermeiros que estão aqui, para mim, para todos nós, né? Você dá um gostinho doce, né? Em tudo isso que a gente sabe que é um setor fechado, então até sou contra algumas literaturas que falam que é um setor muito frio. Ele é gelado de ar-condicionado, mas ele não é frio, não. A gente é caloroso, a gente se adora, né? A gente se briga, né? Né, Dri? É um setor maravilhoso. A gente, é isso mesmo. Né, Dri? Eu queria até que você falasse sobre isso. Nós temos um protagonismo, eu encontrei no centro cirúrgico um protagonismo maior até que eu encontrei na obstetrícia, né? Porque nós somos, assim, extremamente visados, né? Todos os médicos, enfermeiros, todos querem conversar conosco, querem a nossa palavra final. Então, eu me sinto muito mais, entre aspas, valorizada nesta área aqui no Brasil do que eu falo isso muito para o pessoal. Né? O pessoal não procura essa área como pós-graduação. E é uma pós-graduação necessária. Queria que você com certeza. Um sobre isso antes de finalizar. Tá bom. A gente precisa, né, se especializar, porque ela é uma área diferenciada, né? É uma área que requer gosto pela tecnologia. Porque, assim, a todo momento tem coisa nova. Todo momento vem um equipamento novo, né? Você precisa se atualizar, saber mexer no equipamento, que nem, por exemplo, nós recebemos também um microscópio robótico. Não é igual ao Intuitive, mas ele é chamado de microscópio robótico. O médico usa um óculos 3D. Então, assim, a gente precisa saber utilizar, né? Então, assim, precisa ter muito contato com a engenharia, ter curiosidade. E quando você faz a pós em centro cirúrgico, para você abrir o leque, né? Então, a pós, ela te dá o caminho, mas você precisa buscar, né? Então, a pós, ela ajuda muito a gente ter esse olhar, né? Esse gostinho de quero mais, e aí a gente precisa buscar cada vez mais. Então, é um diferencial essa pós em centro cirúrgico, né? Quem gosta, gente, não tem como, viu? Quem gosta, sim, ama de paixão. E eu sou uma apaixonada por CME e centro cirúrgico. Eu gosto bastante, eu falo para... Né, a Elaine me deixou o gostinho, porque antes eu não gostava muito de publicar trabalho,
né? Não tinha tanto esse gostinho. A Elaine me cutucou tanto lá na pós, que hoje eu gosto de mostrar para as pessoas o que a gente faz de melhor, né? O que a gente faz, quais são os nossos resultados. Então, assim, né, a gente pode marcar até uma outra aula, mas a gente tem várias coisas, né? Lá no hospital, a gente criou a linha da cirurgia robótica, do paciente pediátrico. Então, né, além disso, o paciente pediátrico para todas as áreas. Então, a criança, desde o cheirinho na máscara, né, a sala montada, jogo de luzes, tem lá os curativos com bicho, com um monte de coisa, o tanto que eles me fazem gastar com aquele ioban colorido, vou falar para vocês, viu? Porque o tanto de curativo que vai naquelas crianças que eu falo, meu Deus, né? As crianças vão sair tudo enfaixada. Então, assim, é gostoso fazer a diferença, né? Então, hoje a criança sai, ela ganha sorvete na recuperação da anestesia. Os adultos, a gente fez um protocolo, eles ganham um Trident, um chiclete, que faz a diferença. São protocolos que a gente implantou escala, então tudo pautado em segurança, mas, né, com qualidade, diferencial, né, a questão da linha da gestante, porque é isso, a gente precisa, hoje é a era para encantar e fazer com que o paciente tenha uma experiência melhor, né, não só o paciente, mas o colaborador também. Então, isso é muito gostoso. Excelente, amiga. Olha, poderíamos ficar aqui a noite toda, né? Mas os alunos, Dri, os gestores, né? A professora Elaine, professora Alex, e os professores estão comentando no grupo, tá? Que nunca viu tanta pergunta numa aula magna. Então, eu estou exteriorizando isso para você. Delícia, então, muito bom. E fica aí o convite já, né? À porta da instituição, do Grupo Uneduca, tanto da Unimax quanto da Unifage, estão abertas, com certeza, né, para você e nós, né, da Educali também, né, nossa parceria. Nós temos também o curso de instrumentação, que eu queria convidar aí o pessoal para participar, né, do nosso curso de instrumentação. Com certeza, a Adri já é uma das docentes convidadas, ela sabe disso. Que gostoso. Né, que a gente já conversou em outro momento, né? E aí, eu gostaria de agradecê-la mais uma vez, né, pelo seu protagonismo, pela sua participação aqui conosco, encantando não só os nossos alunos, mas nós professores, nós enfermeiros, que Deus te abençoe, tá? Muita, muita, muita saúde e um beijo no coração da sua equipe toda, tá bom? Muito obrigada, viu, muito gente? Obrigada. Gratidão aí por essa participação com vocês, viu? Foi muito bom. Parabéns! Obrigada, gente. Boa noite a todos, pessoal. Uma ótima noite. Parabéns. Boa noite, Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Beijo. Tchau, pessoal. Mais adeptos do centro cirúrgico, hein? Boa noite. Maravilhoso. Tchau. Parabéns!